vai começar com a parte do Power BI, onde a gente consegue analisar os dados. Aqui a gente tem um exemplo da parte de dashboards do Power BI. Então, se a gente tem uma aplicação e a gente precisa ali gerar relatórios ou ter uma noção maior do que a gente precisa ter para ajudar para até facilitar a questão de tomada de decisão dentro da empresa, baseado nas informações que a gente lida normalmente no dia a dia. Aqui a gente tem a anatomia de um painel, então a gente pode usar qualquer dado, a gente pode compartilhar esses insights, então a gente desenvolveu um painel ali, a gente pode de forma fácil compartilhar com as pessoas necessárias dentro da nossa organização. A gente tem integrações perfeitas, então se a gente precisar de utilizar do Power Automate, do Power Apps, do Teams, do Office, qualquer coisa, a gente consegue misturar esses recursos para atender às necessidades que a gente tiver. A gente tem modelo de extensibilidade, então a gente consegue incorporar esses painéis, no caso, por exemplo, se a gente precisar que a gente envolver os dados, os insights dentro de um aplicativo de tela, a gente consegue. Isso é uma forma da gente misturar citadas que possibilitam cada vez mais a criatividade dentro da solução de negócio. Então, a gente tem essa possibilidade. A gente tem essa experiência aqui descrita de uma maneira que a gente simples, então a gente consegue usar ela em toda a plataforma. Em grande maioria a gente consegue fazer isso arrastando itens na tela, então se a gente for notar, todos esses recursos são muito parecidos com o que a gente tem no próprio PowerPoint, no próprio Excel, a gente tem aquele visual que a Microsoft criou que são bem tradicionais ali na questão da familiaridade com o usuário. Então, muitos dessas ferramentas, no caso o Power BI, o Power Automate, a gente tem essa familiaridade também com esses outros aplicativos. Então, a gente acaba arrastando itens e telas em telas, configurando esses itens, a gente tem barras de propriedade onde a gente configura. No caso do Power BI, a gente utiliza as nossas colunas, nossas colunas de dados para organizar esses painéis, então a gente tem essa possibilidade. A gente consegue montar visualizações desses dados, então a gente pode distribuir isso em tela de uma forma que fique agradável, a gente consegue personalizar isso de acordo com a necessidade. Então, é mais um dos pontos que a gente tem nessa anatomia de um painel. Então, ele, além de todas essas ferramentas, ele oferece recursos para você para facilitar essa construção. Então, ele tem muitos pontos que ele consegue te ajudar, te facilitar o trabalho no momento de criação. A gente consegue envolver conseguir fazer essa parte de obter os dados de várias formas, então tem esse suporte também, é um dos pontos que a gente tem dentro do Power BI. E com isso a gente finaliza alguns dos recursos que a gente tem na anatomia do painel de BI.